estamos aqui com mais um convidado do nosso podcast, Laricast, Bruno. Pedi para ele se apresentar, dar uma introdução sobre ele, mas já adianto, atleta de crossfit, alimentação saudável e também sócio e proprietário da Rótulo Impressões, responsável pelas nossas xícaras aqui, xícaras e canecas do nosso Laricast. Se apresente aí, Bruno. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui, participar desse podcast. Meu nome é Bruno, eu tenho 30 anos, sou empresário, atleta de crossfit e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre nutrição, sobre esporte, sobre empresa e vamos embora. Empreendedorismo, aqui a gente fala sobre de Sobre tudo um tudo, pouco, né? E aí, pra gente começar esse podcast, eu queria que a gente fizesse uma retrospectiva, assim, do seu físico, da sua vida de atleta, da sua alimentação, como que foi esse processo aí da pandemia, o que é que aconteceu, me conta aí. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita tendência a engordar, né? Então eu sempre tive que viver em dieta, viver em restrição, assim, de alimento. Eu vendo a comida, eu já tô engordando. E eu tive fases, né, na minha vida de altos e baixos porque eu nunca segui uma dieta à risca, né? E nessa pandemia agora eu acabei chegando assim no fundo do poço de gordura. Eu com minha altura aí de 1,67 m, fiquei pesando 97 quilos, então fiquei bem gordo. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia procurar um profissional da área, ia seguir uma dieta à risca, né? Me matriculei no CrossFit, comecei a treinar pesado, a seguir a dieta e aí as coisas começaram a fluir. Entendi, meu Deus do céu. Então foi na pandemia que tu tivesse o teu pior... Pior fase foi na pandemia, né? Que a gente começou a pandemia, eu tava até bem assim, antes da pandemia. A gente começou aí, eram 14 dias, né? Aí todo mundo acho que chutou o balde, bebendo, comendo, começava a beber na terça, parava no domingo, era só a segunda de resto. E aí mais 14 dias, mais 20 dias, mais um mês e a outra onda e outra onda. E nessa pisadinha aí foram 6 meses, 7 meses e eu ganhei 27 quilos. Caramba, velho. Aí quando reabriram, né, as boxes, eu me matriculei na Hulk CrossFit, que inclusive foi de Rafa, né? Sim, Você- sim, de Que Rafa. ela treina lá, ela é atleta de treina lá. lá, E eu me matriculei lá e aí começou todo o processo que a gente vai conversar bem direitinho hoje. Mas aí antes da pandemia, tu já fazia crossfit? Não. Assim, tinha começado a fazer, tinha 3 meses que eu tinha começado, mas assim que eu comecei a fazer já veio pandemia e foi mais pós-pandemia mesmo. Entendi. E aí, no pós-pandemia, me conta como é que foi. Porque assim, atualmente acredito que tu esteja assim, na melhor fase de composição corporal, digamos assim. Sim, de massa Massa magra e de magra. gordura, sim. Isso. Eu sempre treinei, né? Sempre fiz musculação, desde meus 14, 15 anos de idade. Eu sempre fiz musculação, mas nunca foi com um acompanhamento, né, de um profissional. Sempre foi aqueles treinos que a gente pega na internet, que a gente faz pela gente. Nunca tive uma alimentação regrada, então eu nunca tive muitos resultados por causa disso, né? A partir do momento que você se dedica a determinada coisa e você tem um profissional lhe acompanhando, acho que os resultados são completamente diferentes. Na pós-pandemia eu fiquei só no CrossFit, certo? Eu fazia o cross de manhã e de noite eu corria 3 a 5 km e alimentação, né? Dieta. Entendi. Procurei um profissional, ele montou meu treino e aí era CrossFit, dieta e cardio. CrossFit, dieta e cardio. E agora tá focadíssimo, né? Eu vejo lá, 5 horas da manhã, já tá no gás, correndo, Isso, 5 da manhã. treinando. Eu li um livro que mudou minha vida, assim, que Deixa eu é adivinhar. Qual? Milagre da manhã. O Milagre da O Manhã. Milagre da manhã. O Milagre, alguém já falou aqui? Não, aqui não, mas já ouvi falar. Esse livro, ele deu um boom na minha cabeça, assim, porque eu nunca fui de ler, nunca tive o hábito de ler, e depois que eu li esse livro, eu comecei a pôr em prática as coisas que ele falava pra gente fazer no livro, e minha rotina começou a ser completamente diferente. Conta um pouco de o que é que esse livro fala. Porque assim, eu já ouvi muita galera falar do Milagre da Manhã, mas assim, acordar cedo é a única coisa que eu sei, assim, sobre esse livro. Então, ele tem um ritual de 6 passos que ele manda você seguir. E esses 6 passos você pode fazer ele em 1 hora ou você pode fazer ele em 5 minutos, certo? É leitura,
certo? Geralmente eu acordo, eu logo leio um livro, dependendo de como é que tá o meu dia. O bom do livro é porque ele é muito flexível. Você pode fazer esse ritual em 50 minutos, 1 hora, como pode fazer ele em 5 minutos, fazer 1 minuto para cada passo. Tem dia que eu estou muito corrido, mas para não sair da minha rotina, eu leio nem que sejam 2, 3 páginas do livro. Entendi. Entendeu? Então leitura, visualização, como é que vai ser meu dia, como é que vai ser minha semana, como é que vai ser meu mês, meu ano. Então, assim, a gente faz esse momento de visualização. No livro ele explica cada processo e a importância de cada processo, certo? Mas eu vou dar um resumo aqui. Leitura, visualização, afirmações. Ele fala que as palavras têm poder. Então, assim, nem todo dia a gente acorda motivado, mas eu preciso saber o porquê de eu estar acordando cedo. Então, quando eu acordo de manhã, eu pego minhas metas de vida, minhas metas anuais, e eu leio elas para saber o porquê daquele esforço que eu estou fazendo. Entendeu? Entendi. Então, leitura, visualização, afirmações. Eu tenho um diário onde eu escrevo o que eu fiz no dia anterior, certo? Exercício e a meditação, que ele fala que pode ser meditação ou você pode fazer uma oração, depende da sua religião. Entendi. Eu costumo começar o dia com uma oração, agradecendo, né? Como é que é, faço a visualização, vejo como é que vai ser meu dia, como é que vai ser minha semana e tal. Faço minhas afirmações, né? Pego minhas metas, leio, né? Depois eu vou fazer meu aeróbico em jejum. Aí geralmente eu corro 40 minutos, 1 hora, depende do dia, ou faço crossfit. E aí eu volto, faço a leitura do livro. Assim, não importa a ordem que você faça, o importante é você fazer esses 6 passos, né? E aí escrevo no diário e fecho. Eu não consigo sair de casa sem fazer esse ritual. Virou um hábito. Virou um hábito, assim, pra mim, eu não abro mão. Às vezes eu vou surfar de 4h30 da manhã. Eu acordo de 3h45, 3h50 para poder tomar um banho, fazer todo o ritual e tal, e aí poder sair. Independente da hora que eu vou sair, eu acordo isso de domingo a domingo. Que massa, velho. Eu acredito muito nisso, assim, nisso de você mentalizar coisas positivas, algo que você queira, de falar e tudo mais. Eu acredito muito. E se você começar a pôr em prática, você vê que realmente funciona. É uma energia, né, que você emana, né? Isso. É diferente. Assim, eu não acreditava muito e eu não tinha o hábito de ler. E depois que eu li esse primeiro livro, eu comecei a ler outros livros. Ano passado eu consegui ler 14 livros. Que massa, velho. Então, e tipo assim, um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. E aí você vai se habituando, né, àquilo e você quer mais. E aí eu pesquisei livros que empresários indicam, livros que agreguem valor para mim. Então eu li Os Segredos da Mente Milionária, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, O Poder do Hábito. Então, assim, tem um Pai Rico, Pai Pobre. Eu li muitos livros, assim, que são best-sellers, que são livros que são muito indicados e que agregam muito valor para a vida, né? Por exemplo, esse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas me ajudou muito em como me relacionar com as pessoas, em como entender. Eu tinha um hábito muito feio de, às vezes, as pessoas estarem falando e, às vezes, eu estava conversando e, tipo, ele fala isso no livro, que é o mesmo que você tá de costa para a pessoa, né? Isso é horrível. Então, assim... em negociações com clientes, eu presto muita atenção, eu tento estar sempre de frente para a pessoa quando eu estou conversando com ela, entendeu? Para mostrar a importância que aquilo ali Você tá interessado no que a pessoa tá falando, né? Isso, exatamente. Então esses livros, eles agregam muito, né? É um conhecimento muito bacana. Que massa, velho. Entendi. E aí, treina pela manhã o seu aeróbico, o seu crossfit, aquele negócio todo. E assim, as pessoas têm na cabeça, né, que você viver em dieta é algo muito restrito, é muito ruim. E não é, pô. Minha dieta é muito gostosa de fazer. Eu como pão e macarrão todo dia e emagreci. E as pessoas não gostam de ter regras, na verdade, né? Elas gostam de comer aquilo que querem, na quantidade que querem. E você pode ter resultados comendo aquilo que você gosta, sendo que na quantidade adequada para o seu corpo, né? Com certeza. Totalmente. E eu já falei isso aqui em alguns episódios, mas a galera realmente tem essa percepção de que dieta é algo ruim, dieta é algo restrito. E que, na verdade, não é. Se você tá com um bom profissional que lhe entende, lhe conhece, faz algo personalizado, individualizado para você, não vai ser difícil. Não é, pô. De jeito nenhum. E
é aquela coisa também, torna-se um hábito. Exatamente. Entendeu? Torna-se um hábito. É porque as pessoas acham que tem que estar motivadas, né, para fazer as coisas, e não. E aí tem aquela coisa, né? A disciplina irá lhe levar em lugares que a motivação não irá levar. Inclusive eu postei esses dias sobre isso, porque não é questão de você, eu vou assistir esse vídeo porque me motiva, vou fazer isso porque me motiva aí. Tem muitos dias que eu acordo sem vontade nenhuma de levantar da cama. O pessoal, meu irmão, 5 da manhã, tu já acordou, já treinaste. O pessoal brinca que só comigo. Mas são metas que eu tenho pra minha vida, né? São objetivos que eu tenho que alcançar. E eu tenho que fazer por onde chegar naquilo. E tipo, se eu depender da minha motivação, a gente não vai sair de canto nenhum. De canto nenhum, porque nem sempre a gente vai estar motivado. E eu escutava muito esse tipo de graça também quando eu treinava pela manhã no CrossFit. 6 horas eu já estava lá treinando, então eu saía de casa, era tipo às 5h30 da manhã para treinar às 6, para de lá no próprio CrossFit, tomar banho, comer no carro para ir pro estágio. E assim, no início foi fácil? Não, mas era aquilo que eu queria fazer, eu tinha um objetivo, então eu simplesmente ia e no final se tornou um hábito. Pois é, e depois que você acostuma, hoje em dia pra mim, e é muito mais tranquilo. Hoje em dia eu treino 2 vezes por dia, às vezes 3. E pra mim não é esforço porque já virou um hábito na minha rotina, entendeu? Assim, quando você não está habituado a fazer aquilo, realmente você sente. As primeiras semanas são muito difíceis. Eu digo que é muito uma questão de fé. Não de fé em Deus, né? Mas fé em você acreditar que aquele processo vai dar certo. Porque quando você começa, você está mudando hábitos que você tinha, você não está vendo o resultado e você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Então muitas pessoas desistem por não estar vendo o resultado. Exatamente. E as pessoas são muito impacientes. E querem mudar tudo de uma vez. Tipo, eu conheço pessoas que, meu irmão, parei de comer besteira, vou treinar todos os dias, minha alimentação agora eu só vou comer folha e proteína, e agora eu vou emagrecer e vai, calma, velho. Eu digo pros meus amigos, começa se alimentando, esquece de pesar comida, começa se alimentando bem. Se habituou a se alimentar bem, massa, agora procura um nutricionista para balancear a dieta para você. Começa a treinar 3 vezes por semana, começou a pegar gosto, bota 4, vai 5, 6. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez, porque você vai acabar falhando. Não vai. E não adianta. E uma coisa assim que a gente já conversou aqui no podcast é aquela coisa assim, antes de procurar um nutricionista, a pessoa já tentou de tudo pra emagrecer. E já viu que por ela só, ela consegue perder 5, 10 quilos numa dieta super restritiva. Isso. E aí chega no nutricionista e com a dieta, com o nutricionista, com o profissional, ela perde 3. Aí pensa, mas isso aí não tá dando certo. Tá dando certo. Mas isso aí tá errado. Só que a pessoa tem que entender que isso é um processo, é um acompanhamento, é aos poucos, para que ela consiga permanecer nesse peso, né, na verdade, nessa redução de peso, por bastante tempo e consiga alcançar o seu objetivo e tudo mais. Mas é muito engraçado isso, porque isso se repete com as pessoas. É um padrão. É um padrão, assim, e as pessoas têm que entender que são processos que tem que ir para poder chegar naquele determinado objetivo. Não adianta querer atropelar porque vai acabar desistindo. Exatamente. E só quem se prejudica é a própria pessoa, né? E aí, uma das coisas, assim, que eu acho que te ajudou muito nesse processo, né, de emagrecimento, que aí você ganhou muito peso na pandemia e agora reduziu bastante de peso, foi a prática de atividade física, né? Isso. Além da alimentação. Eu sempre gostei de fazer atividade física, sempre tentei de tudo, assim, né? Já fiz basquete, apesar da altura, já... Eu acho que não combina muito. Muito não, nem de líbero, né? Nem de armador. Já fiz basquete, vôlei, já fiz futsal, já fiz vôlei? Já, sou um bom levantador. Tá bom, tá justificado. Sempre gostei de fazer atividade física e sempre tive inserido na musculação, né? Desde novo, mas como eu falei, nunca foi algo que eu fiz na forma correta, né? Fazia por fazer e não tinha a disciplina que eu tenho hoje. Eu acho que o segredo de tudo é você ter um profissional da área que faça um treino específico para você, que ele identifique seus pontos fracos, que ele possa passar um treino periodizado para você, para que você possa dar estímulos diferentes. Eu lembro que eu passava 6 meses, 1 ano fazendo o mesmo treino. Então, assim, meu músculo não ia ter resultado, não ia crescer, não ia evoluir, porque eu estava fazendo aquele mesmo treino todos os dias. E a gente, como não tem o conhecimento, a gente acha que aquilo ali está certo.
né? Que é só botar carga e que não é. Não é. E assim como é no treinamento, é também na alimentação. O nosso corpo, fisiologicamente, ele tende a se habituar às coisas, a se adaptar aos estímulos. Então, assim, a gente tem que estar sempre estimulando o nosso corpo. Tanto no treino, tanto na alimentação. A alimentação, tô na dieta de ganho de massa magra, hipertrofia e tal. A gente tem que ter um bom aporte proteico, calórico, de carboidrato, tudo. Mas não adianta a gente estar naquele aporte sempre. Entendeu? Entendi. A gente está sempre estimulando. Além dos macronutrientes, calorias e tudo mais, a gente também pode lançar mão de estratégias com compostos bioativos, alimentos específicos para recuperação muscular. Entendi. Entendeu? Bater as macros do dia é o mais importante assim numa dieta? Depende, mais importante para quê? Por exemplo, uma pessoa que ela não está indo no nutricionista, mas ela entende um mínimo de nutrição, certo? Se ela aprender a calcular os macros, ela pode, por ela, conseguir, tipo, ter algum resultado? Olha, se ela souber a quantidade ideal para aquele momento... Para aquele determinado objetivo, né? Mas aí é o que eu te digo, por exemplo, digamos, tu colocaria quanto? Por exemplo, eu estou numa dieta agora de ganho de massa, certo? Eu estou com 4 gramas quilos de carboidrato, 2 de proteína e 1 de gordura. Perfeito. Pronto. Mas aí é aquela coisa, não adianta você estar sempre nessa quantidade. Isso, então, aí quando eu sinto que eu estou estagnando, aí eu vou para 4.2, 4.4, 4.8. 4.5, tipo isso, 4, vou subindo aos poucos, entendeu? Isso. E aí, assim, eu me permito, como eu já tenho uma noção, trocar alguns alimentos durante o dia, eu consigo balancear isso, porque eu sei calcular. Então, assim, eu acabo não aperreando tanto meu nutricionista. Acabo não aperreando tanto ele. Além disso, isso é muito importante pro ganho de massa magra, manutenção de peso e tudo mais. Agora, assim, tem que também prestar atenção na qualidade do alimento, obviamente, e também qual é o objetivo daquele determinado alimento. Por exemplo, se a gente coloca um suco de uva na tarde, aquele suco de uva especificamente, para mim, teria um objetivo específico. Digamos que você treina antes do almoço. E aí você almoça, depois seu almoço é o seu pós-treino. No lanche da tarde ou até mesmo à noite, se eu colocasse um suco de uva, por exemplo, eu estaria pensando na sua recuperação muscular, entendeu? Entendi. Desinflamar aquele músculo, dando um aporte melhor para recuperação. Coisas que só um profissional pode saber, né? Que a gente não tem noção disso. Exato. E isso não é por conta da quantidade de carboidrato, não apenas por conta da quantidade de carboidrato no suco, mas por conta da presença de compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, como por exemplo os polifenóis. Entendesse? Entendi. Isso é algo que a gente usa muito na nutrição esportiva funcional. Entendi. Entende? Tem alguns alimentos específicos que têm determinadas propriedades que são usados em determinados momentos do dia do paciente. Entendi, perfeito. E é isso. E aí, em relação à alimentação, como que foi esse processo? De cara já foi logo pro Nutri, com acompanhamento? Já fui logo pro nutricionista e assim, falei tudo que eu gostava de comer, né? Como é que era a minha rotina, eu gosto de coisas práticas. Então, assim, minha dieta é extremamente simples, que eu não sei cozinhar, eu só sei fritar ovo. Então, assim, na minha dieta, eu almoço em restaurante todo dia, porque eu tô na rua, então eu não consigo tá andando com marmita, porque eu tô visitando cliente, tô o tempo todo na rua e não tenho um horário muito regrado, assim, para comer. Mas eu almoço sempre os mesmos alimentos. Sim. E minha dieta, assim, é muito tranquila, sabe? Aquela dieta simples de você fazer, gostosa, coisas que eu gosto de comer, que eu saboreio e que, assim, me deram um resultado muito bacana. As pessoas acham, tem esse mito, né? De achar que nutrição é complicado, mas não é. Pra você ter noção, ó, meu café da manhã, pão e ovo. Meu lanche da manhã, banana. Meu almoço, macarrão normal, nada de integral, macarrão normal, peito de frango, verdura, farofa. Posso tomar 250 ml de Coca Zero todo dia. Então, assim, eu tomo refrigerante. Eu diminuí, mas assim, eu consegui emagrecer comendo macarrão e tomando Coca Zero todo dia. Entendeu? Então, assim, meu lanche da tarde é outra fruta. Então, coisas bem práticas, né? Meu jantar, raiz,
com carne, de patinho, com peixe, com frango. Então, assim, é uma dieta gostosa de se fazer, assim, não sinto falta nenhuma. Acabei nesse processo parando de beber também, né? Tem 5 meses e meio que eu não bebo e é algo assim que não tá me fazendo falta. Viajei com meus amigos 7 de setembro pra Pipa, o pessoal tudo tomando uma e tal. E assim, eu tava tão feliz com o meu processo que eu queria ver mais resultado. Eu sabia que se eu parasse de beber, os resultados viriam mais rápido. E aí eu disse, não, eu vou tentar. Parei de beber, não tá me fazendo falta. Fiz o meu Shabbat de casa nova e tal. Festa do caramba e tal, todo mundo bebendo. Vontade zero, sabe o que é zero, Lari? Zero de beber. Eu sei como é. E assim, e tô muito tranquilo, assim, já são 5 meses e meio e assim, se um dia eu tiver vontade de beber, eu vou beber. Mas por enquanto não tive vontade ainda, né? Nem no ano novo agora, Natal. Focadíssimo. Zero. Focadíssimo. Em relação à dieta, pro emagrecimento é muito simples, é muito fácil. Na verdade, é muito fácil. Você só tem que estar em déficit energético. Isso, e eu tô percebendo que é mais fácil emagrecer do que ganhar massa. Muito mais. Putz, eu tô sofrendo, velho, pra ganhar peso agora. Agora ganhar peso com qualidade, né? Exatamente. Porque pra comer besteira a pessoa ganha peso fácil, mas pra você crescer com qualidade, cara, E pra você ver o resultado, demora. isso. Demora. E assim, eu falei pro meu nutricionista, ó, eu quero ganhar peso, mas sem perder definição, porque foi uma luta gigante, né? Então vamos devagarzinho aí. Pronto, aí é que é mais difícil ainda. Mais difícil ainda, porque ele falou, a gente pode fazer um off, né? Você dá uma crescida, depois a gente dá outra secada, sendo que eu não quero. Eu quero ir crescendo com qualidade, né? Bem devagarzinho, bem gradual, para não ter que ter esse processo de corte de novo. Meu filho. Ganhar massa magra é muito difícil e assim, difícil assim, em termos de percepção, certo? De você ver. E é o que mais o pessoal chega pedindo no consultório. O pessoal chega e quero emagrecer e ganhar massa magra. Eu quero trocar, na verdade. Tudo que eu perder de massa gorda, eu quero ganhar de massa magra. Tudo bem, vamos tentar. E é um processo, e as pessoas não entendem que isso... eu tava conversando com minha esposa esses dias, e ela disse, não, se eu não tiver resultado esse mês, eu vou... Calma, velho, não é em um mês que você vai ter resultado. Vai dar certo. Calma, é um processo, são meses, são anos. Pô, já tô há tantos meses e ainda não... Calma, velho, é um processo de anos que para você construir seu corpo. E assim, a gente entende que pra mulher, tende a ser um pouco mais demorado do que é pra homem. Tende a ser, não tô dizendo que é regra, mas tende a ser. Por conta dos hormônios, São por conta de diferentes, fases de metabolismo. vida, metabolismo, enfim, tudo isso. Entende? Então é preciso ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de disciplina, fazer tudo bem certinho. Qual o percentual de gordura baixo para mulher? Tive aula essa semana com um professor que ele é pós-doutorando, ele é PhD em antropometria, para ver composição corporal. E aí ele me relatou que em um dos estudos que ele fez, a população geral entende que percentual de gordura baixo para a mulher é 14, 15 abaixo de 15, né? Tá bom. Só que não é que tá bom. Isso, para um percentual desse, é para uma mulher atleta. É mesmo. Atleta. Para uma mulher chegar no percentual de gordura de 14%, de fato, é um equipamento que se chama DEXA, é uma avaliação que se chama DEXA, que você entra num tubo como se fosse uma ressonância. Porque tudo que a gente faz na antropometria ou na bioimpedância é uma estimativa, certo? Não é preciso. A gente estima ser em torno disso. Mas para uma mulher ter, de fato, em torno de 14% de gordura, a mulher é seca, mas seca assim de verdade. Caramba. E aí, o que é a média de percentual de gordura entre as mulheres? 20 e 30. 20 e 30. É mesmo, Lari. E entre homem? Homem é um pouco menos. Ele não me relatou qual seria a média, porque ele fez de fato o exame em todos as pessoas que estavam sendo avaliadas. Homem ele não me relatou, mas homem tende a ser um pouco menos. Abaixo, né? Abaixo de 10 aí tá. Abaixo de 20. De 20? Abaixo de 20. Eu acredito que seja em torno entre 15 e 18, por aí. A média, certo? E aí pode ser abaixo que isso? Pode. Mas não é a média.
entende? O que a população tende a ter e tende a ser saudável. Quando eu tava com 97 quilos, né, na pandemia, que eu cheguei no maior peso, eu tava com 33%. E agora eu bati 7 Tu fez avaliação como? de dobras. Dobras. Tu fez com o mesmo profissional O mesmo. na época? Foi. Pronto. Dobras é um método bom, mas é tudo estimativo, entende? Entendi. Não tem como a gente ter certeza. A bioimpedância é... Bioimpedância, quando a gente tem um percentual de gordura muito alto, ela tende a ser menos precisa, entende? Entendi. Agora, você fazendo a bioimpedância agora, com seu percentual de gordura, ela vai lhe dar um resultado talvez mais fidedigno do que se você fizesse com aquele percentual de gordura alto que você estava há uns meses atrás. Entendi. Entende? Tudo é estimativa, não tem como a gente ter certeza da quantidade de gordura que você tem no corpo, de fato. A gente estima, Entendi. entende? E eu, particularmente, tenho preferido usar mais dobras. E tenho preferido, além disso, acompanhar dobra por dobra. Não usar o percentual. A média, né, das 7 dobras. Em torno disso. Mais Faz ou com menos quantas? isso. Eu faço, eu acho que umas 8. E aí tu 8 vai dobras. acompanhando a evolução dobra por Dobra dobra. por dobra. Entendi. Dobra por dobra. Eu lembro que quando eu fiz, tinha dobra minha que tinha dado 3, tinha dobra que tinha dado 10. Pois é, Entendeu? pois é. E é bom ver individual mesmo. Eu não gosto de acompanhar o percentual. Eu gosto de acompanhar de fato as dobras. Entende? Porque o percentual é aquela. Às vezes as pessoas se prendem tanto a número, sabe? Aquele percentual, eu tô com 20, mas agora dá 7. Mas aí quando a gente vai ver as dobras, não é algo tão expressivo. Entende? Entendi. Eu tenho preferido fazer dessa forma. E aí também é aquela coisa, não se apegar a número. Isso, eu tinha muito isso na minha cabeça de número, e assim, eu me pesava todo dia, comprei uma balança pra me pesar e tipo, você tem que ver a evolução no espelho, como você tá vendo o seu corpo, como é que você tá se sentindo. Exato. Entendeu? O melhor parâmetro de avaliação que eu digo para os pacientes é você consigo mesmo, você se olhando ali no espelho. Porque ninguém melhor do que você mesmo para você Pra se se avaliar. perceber, se avaliar. Você consegue. Mas eu acho que isso de peso é uma parada das pessoas que já foram obesas, entendeu? Eu tive muito, assim, você fica muito complexado em ganhar peso. O meu medo hoje de ganhar peso é muito grande, porque eu sofri muito quando eu fiquei, né, gordo. Tem essa questão psicológica Então, também. assim, isso afeta demais. Então, até você conseguir desassociar isso, que aquele peso ali na balança não é mais importante, exato. que você está construindo o seu corpo e que seus músculos estão aumentando, sua massa magra está aumentando, e não necessariamente você está ficando mais gordo porque a balança está subindo, até você conseguir entender e aceitar isso é um processo. Eu sempre digo aqui que no consultório a gente tem um pouco de tudo. Um pouco de nutricionista, um pouco de psicólogo. Tem que conversar e fazer a cabeça do pessoal. Conversar, explicar, mostrar, detalhar, que não é assim, vamos lá. É assim mesmo. Coach, né? Coach, um pouco de coach também, é um pouco de tudo. Mas é isso. E aí, acho que a gente pode começar a falar um pouco agora. A gente falou bastante, né, de alimentação, treino, como é que você chegou no shape, né? As pessoas gostam de falar isso, né? No shape No shape atual, o melhor das suas fases. Mas aí eu queria conhecer um pouco mais agora do Bruno empresário. Simbora. Então, Conta aí. a empresa a Rótulo foi fundada pelo meu pai. Ele entrou em sociedade com um primo meu, e aí meu primo já tinha uma empresa que não era Rótulo, era outro nome. Esse meu primo foi morar em Portugal e meu pai continuou com a empresa aqui. Entendi. E assim, a empresa começou muito pequena, era só meu pai que fazia tudo, e com um ano de empresa eu aportei, né, com ele. A Rótulo ela é uma empresa especializada em personalização de vidro, cristal e porcelana. Certo? A gente trabalha com um processo de queima em forno refratário. A gente expõe essas peças num forno gigante e aí a gente queima entre 600 a 800 graus por 12 horas. Caramba, velho. As peças elas ficam assim, laranja, o vidro ele fica laranja, quase que derretendo, a porcelana também. E a gente vitrifica essa logomarca aqui na peça. Sim. Na porcelana, a garantia que a gente dá é vitalícia. Entendi. Então, assim, a gente começou atendendo alguns bares daqui, né? A gente começou bem de baixo mesmo, começou atendendo alguns bares e restaurantes, até que
a mudança, né, de crescimento da empresa começou quando a gente começou a pegar grandes redes. A gente conseguiu pegar a rede Sal e Brasa do Shopping Itacaruna e ele indicou para outros fornecedores porque a Rótula ele tem um diferencial que esse tipo de personalização a gente não encontra aqui em Pernambuco. A única empresa que faz esse tipo de personalização aqui em Pernambuco é a Rótulo. A gente tem concorrentes em São Paulo. Entendi. Então, os restaurantes daqui, quando queriam comprar pratos personalizados, eles tinham que comprar em São Paulo, pagar frete, imposto de fronteira, o tempo que eles pedem lá da fábrica é de 2 meses, mais ou menos, para entregar aqui. E a gente entrega aqui em Recife com 20 dias. E isso com um preço abaixo, porque não tem frete, não tem imposto, uma série de coisas. Então, assim, a gente começou, pegou Sal e Brasa, e aí a gente começou a pegar muitos clientes em shopping. Por quê? Porque quando a empresa começou, a gente só vendia a personalização onde meio que o restaurante era obrigado a ter, que é em shopping. Em shopping, na praça de alimentação, os restaurantes têm que ter o prato personalizado, porque quando juntam eles têm que separar para cada loja. Sim. As empresas ainda não entendiam o poder do marketing que tem uma peça personalizada. Então, assim, no início a gente saiu pegando todas as lojas de shopping, né? Então a gente atende Bonaparte, Julieto, Donatário, Quanto Primo. Todos esses restaurantes a gente faz a personalização. E aí o pessoal começou a entender, caramba, velho, hoje em dia o pessoal chega num bar, chega num restaurante, chega a comida, a primeira coisa que fazem é tirar uma foto e divulgar. Um copo americano personalizado, em 6 meses, ele chega para milhares de pessoas. Todo mundo bota uma cerveja, tira a foto Meu Deus do céu. e tá divulgando. Verdade. Um grande cliente nosso, o Seu Tito, Sim. eles compram em média aí com a gente uns 800 copos por mês. E eles sabem que o pessoal leva para casa, eles sabem que o pessoal, assim... E eles gostam, assim, eles sabem, porque na pior das hipóteses, quando o pessoal leva para casa, tá levando a marca dele para casa. Então tá lá no social em casa, tá vendo a marca do Seu Tito, tá divulgando a marca dele, entendeu? E Sacada, velho. e as empresas estão começando a ver isso como marketing. Tanto que hoje o slogan da gente é deixe seus clientes divulgarem por você. Então imagina num restaurante que tem 200 mesas, sei lá, 100 mesas, quantas pessoas passam naquele dia, quantas pessoas tiram foto e quantas milhares de pessoas veem aquela logomarca pelas fotos que foram tiradas, entendeu? Então, assim, é uma divulgação gratuita que o restaurante tem por anos, sem falar que fica mais bonito, fica padronizado. E aí a gente começou a expandir nessa questão aí, a focar nesse tipo de redes de hotéis. Hoje a gente atende o Hospital de Ávila, a gente tem um grande cliente também que é o grupo Pernod Ricard, que é da Vodka Absolute e do Gin Bifite. A gente atende os distribuidores regionais deles, né? Quando um bar, por exemplo, Porteira, fechou com esse grupo, eles vendem lá a vodka deles, eles entregam taças personalizadas. E aí a gente fornece para os distribuidores, entendeu? A gente faz a personalização para os distribuidores deles. Entendi. Que massa, velho. E muito bom esse diferencial, né? Além de aqui em Pernambuco só ter. Isso é um serviço. Por exemplo, a gente tem muita caneca personalizada por aí, né? Você já viu, caneca tem em todo canto, mas são serviços completamente diferentes, né? A sublimação na caneca nada mais é que uma prensa, né? Não sei se pode pegar para demonstrar aquela outra caneca ali dele, mas assim, é uma prensa com papel manteiga e aí ele... Deixa eu pegar. Pronto, esse daqui, ó, é 2 canecas, mas com serviços completamente diferentes. Essa caneca aqui, ela é no formato da máquina. Ela é encaixada na máquina, a máquina fecha aqui e é um papel manteiga que é prensado a 180 graus, certo? Então, assim, eles podem botar imagem, botar qualquer coisa. Entendi. Se, por exemplo, for fazer numa xícara dessa, eles não conseguem personalizar porque não é no formato da máquina. Entendi. Entendeu? Entendi. E assim, a fixação dela não é a mesma. Como eu te expliquei, né? A garantia que a gente dá é vitalícia, né? Na peça. Ela não vai esmaecer, não vai perder a cor. Entendi. Esse negócio de vitrificação que tu falou, é o quê? Colocar, tipo, vidro por cima, é? Não, é porque... Desculpa que eu sou muito leiga nesse assunto. Isso nada mais é do que o esmalte da peça fica por cima da logomarca. Esse brilho que você vê na porcelana, isso é o esmalte da peça. A gente bota a logomarca por baixo do esmalte da peça. Entendi. Entendeu?
Então, assim, você só sai se você A tinta lixar. penetra, é? Penetra na peça. Caramba! Por causa da alta temperatura. A gente queima essa porcelana a 800 graus. Ah, entendi agora. Entendeu? Então, por isso que mesmo que você passe um estilete aí, ela não vai sair. Entendi. Só se você pegar uma lixa e tirar todo o esmalte da peça, e aí depois do esmalte é que vai estar a tinta. Entendi. Menino, arrasou. E ainda vem com o QR Code. Isso aqui é estratégia de marketing, né? Isso, a gente está começando a colocar o QR Code para o Instagram da gente, né? Para que os clientes eles possam, quando estiverem num bar, no restaurante, quiserem fazer a personalização também, encontrar a gente. Entendi, perfeito, adorei. Eu particularmente, viu, adoro as canecas, as xícaras, perfeitas. Obrigado. E aí eu queria saber os perrengues para chegar a essa empresa de sucesso que temos agora. Porque assim, quando a gente vê a empresa tendo os seus clientes, lucrando muito e tal, não sei o que, a gente pensa, chega muito fácil chegar lá, é muito fácil tá ganhando tanto com tantos clientes assim. Isso. Só que a gente esquece de ver os bastidores ali, né? Me conta aí como que foi pra chegar até aqui. Então, são 5 anos já que a gente tá nessa luta, nessa batalha. E no começo realmente não foi fácil. Eu acho que toda empresa aqui no país, assim, são, como a gente conversou no início, são processos, né? Eu acho que todo empresário, ele, quando começa, ele tem que botar a mão na massa mesmo. Quando a gente começou a empresa, era eu e meu pai para fazer tudo. A gente tinha um funcionário que fazia uma parte de produção lá, mas toda a parte operacional era a gente que fazia. Então, assim, a gente botou a mão na massa. Por exemplo, as entregas da empresa era eu que fazia. Eu visitava cliente, eu carregava a caixa, eu limpava o estoque, eu organizava, eu fazia a contagem. Então, foi até bom para poder conhecer todos os setores da minha empresa. E a partir do momento que a empresa vai crescendo, você vai saindo do operacional e você começa a ir para o estratégico. Você começa a botar pessoas para fazer aquela função, entendeu? E você começa a ser mais o estratégico, a direcionar e a ter uma equipe trabalhando para você. Hoje em dia, eu tinha muito isso na minha cabeça de que eu precisava estar dentro da minha empresa para que minha empresa rodasse. E aí eu lendo um livro de Flávio Augusto, que é Geração de Valor, que mais um dos livros assim que eu li o Geração de Valor 1, 2 e 3, ele fala que para uma empresa ela ter equity, né, para ela valer alguma coisa, ela tem que funcionar sem o dono estar dentro. Por exemplo, se uma empresa chega hoje e quer comprar a minha empresa, ou a sua, ou qualquer coisa, qualquer empresa, se a empresa depende de você para funcionar, ela não tem valor, entendeu? Você não pode vender a sua empresa, porque ela depende de você para funcionar. Então, o que foi que eu fiz? Eu dei treinamento a meus funcionários de todas as funções que eu fazia dentro da empresa, certo? E hoje eu só direciono o que é que tem que ser feito. Eu consigo trabalhar, passar uma semana em casa, um mês em casa, porque minha empresa ela vai estar rodando. Então, assim, esse é o primeiro passo para que sua empresa tenha valor, ela funcionar sem que você está dentro. Claro que você dentro da empresa, você faz a empresa rodar numa velocidade melhor, entendeu? Você direcionando lá seus funcionários, você consegue que ela tenha uma produção maior. Isso é natural do ser humano, né? Mas ela precisa funcionar sem que você esteja dentro. E isso foi o primeiro passo. O próximo passo da gente agora é colocar uma equipe de vendas, né? Assim, a gente tem 2 vendedores na empresa e a gente quer terminar um ano agora com 10. Então, assim, a gente quer botar uma equipe, um vendedor em cada estado, um representante em cada estado, 1 ou 2, agora aqui pelo menos no Nordeste, para que a gente possa começar a expandir. Né? Isso. A gente já atende Brasil inteiro, por exemplo, a Rede Sal e Brasa, Camarão e Cia, a gente já atende Brasil inteiro. Mas a gente agora quer botar vendedores em outros estados para que a gente possa atender essa demanda. Entendi. Era isso que eu ia te perguntar. Vocês já atendem outros estados? Já, a gente atende Brasil inteiro já. E a gente está com a perspectiva muito boa esse ano. Assim, a gente sofreu muito, né, na pandemia. A gente vinha numa crescente muito boa. Nossa empresa ficava localizada no Detran. E já estava pequeno pra gente, e aí eu comecei a procurar um galpão e achei um galpão em Olinda, e aí a gente se mudou, fez um investimento. Esses fornos que a gente usa são fornos muito caros, né? A gente fez um investimento muito grande e acabou que quando a gente se mudou pro galpão veio a pandemia. Nossa.
Nossa. E aí a gente estava com uma dívida aí de mais de 150 mil de investimento e a gente passou simplesmente 5 meses sem fazer uma venda. Porque todos os meus clientes eram bares e restaurantes. Tudo fechado. Tudo fechado. E essa pandemia, ela separou o que é essencial do que não é essencial. Por exemplo, é muito importante ter algo personalizado para divulgação, mas o restaurante ele funciona sem. Entendeu? Então, quando voltou da pandemia, por mais que o mercado reabrisse, o pessoal queria primeiro pagar as contas, pagar as dívidas, depois é que vai pensar em marketing, divulgação. Então, assim, foi um baque muito grande. A gente sofreu um bocado, mas graças a Deus a gente conseguiu se recuperar. Esse final de ano agora, agosto, setembro, outubro e novembro, foram os 4 melhores meses da história da empresa. Então, assim, a gente está numa crescente boa. Eu espero que não venha outra onda aí de pandemia, porque tô com o coração na mão. Não quero que o mercado... E para isso a gente já está pensando em outras estratégias, né? Atender pessoa física, por exemplo. A gente está preparando um e-commerce para atender, porque o e-commerce foi um segmento que cresceu muito na pandemia. As pessoas em casa continuaram comprando, entendeu? Então, assim, os bares e restaurantes estão fechados, mas as pessoas estão comprando em casa. Então, assim, a gente está montando uma linha de personalizado, de jogo de jantar, de xícaras personalizadas, de pratos, de tigelas, e a gente vai ter um e-commerce para vender isso. Top, uma boa sacada isso aí. Mas e aí foi importante esse relato pra gente entender, meu filho, que a vida do empresário não é fácil. Não é fácil. É cheio de altos e baixos. E você tem que ter uma boa condição psicológica para lidar com isso, viu? Porque eu, nutricionista, sou um pouco empresária também, porque acaba que o meu consultório é uma empresa. Eu tenho que gerir aquilo ali e lidar com os altos e baixos do consultório. E, meu amigo, não é fácil. Não é fácil. Porque quando a gente tá no baixo, o coração tá aqui, ó. Exatamente. Quando a gente tá no alto, tá bom, mas quando tá no baixo... Sem falar dos impostos que a gente paga, né, pro governo, que é nosso sócio. Nosso sócio. É um absurdo, velho. É um absurdo. Mas é isso, assim, eu falo que o Brasil é um país muito bom para você crescer e se desenvolver, porque... Se você vai para os Estados Unidos tentar abrir uma empresa, lá tem empresas gigantescas naquele segmento. Todo mundo é muito bom. Aqui no Brasil, se você for bom, você cresce. Entendeu? É difícil, o mercado é concorrido, mas não é feito os países desenvolvidos. A gente tem uma visão que num país desenvolvido a gente vai crescer mais fácil, não. Pelo contrário, a gente vai ter uma concorrência muito maior. Aqui no Brasil, se você se dedicar, se você for bom naquilo que você faz, você vai ter sucesso. É verdade. E aí, me conta, qual foi o pior perrengue dessa vida de empresário que você já passou? Pior perrengue, cara, agora tu me pegou, Lari. Acredito que foi logo no início, assim que eu comecei na empresa, acho que foi a pior fase. Eu tinha planos de ir morar fora, vendi meu carro, tentei tirar meu visto, mas meu visto foi negado. E aí eu tinha reprovado num concurso público por causa de um abdominal e tal, foi da PM, mas isso aí fica para outra história. Dá pra dar outro podcast inteiro. Dá outro podcast. E aí foi logo no início, quando eu fui trabalhar com meu pai, assim, eu não ganhava nem meio salário. Era assim, a empresa estava muito pequena, não tinha condições, eu já estava formado com pós-graduação. E mesmo assim foi uma luta muito grande, assim, eu tive que me virar, correr atrás, né? Botar uma meta na minha cabeça, correr atrás de cliente e fazer a empresa crescer, né? Organizar tudo. E assim, quando eu entrei, né? Como meu pai fazia tudo na empresa, a empresa estava assim, muito desorganizada administrativamente. Ele não tinha tempo para organizar. Então eu entrei, como eu sou formado em administração, comecei organizando todos os setores da empresa de produção. Hoje eu sou responsável de produção e comercial. E ele é responsável financeiro e comercial. Entendi. Entendeu? Então, assim, desde que o pedido entra até o pedido sair, é responsabilidade minha. Entendi. E a parte financeira é com ele. Entendi. Então, assim, acho que a pior fase foi no início, esse processo de pegar uma empresa, organizar ela sem ter retorno, aquilo de acreditar que vai dar certo. E aí eu botei todas as minhas fichas nela, porque eu sempre tive muito na minha cabeça que eu não queria trabalhar para os outros, eu queria ter meu negócio. Se você pegar minha carteira, eu não tenho nem um ano de carteira assinada. Sempre eu gostei... nem tirei. Pronto. Eu sempre tive muito isso forte na minha cabeça, que eu não ia trabalhar CLT. Eu nunca fui a favor e assim, indico para todos os meus amigos que têm o seu negócio, que eles corram atrás de seus objetivos, que só quem tem a crescer, você se dedicando, é você mesmo. Quando você está numa CLT, você faz o dono daquela empresa crescer.
entendeu? Então eu prefiro dedicar meu tempo para um negócio que seja meu, né? É muito mais motivador. Uma coisa assim, nessa vida de empresária que eu estou ingressando, eu tenho acreditado muito e visto cada vez mais que, assim, para você ser uma pessoa de sucesso, e não só na vida empresária, mas, enfim, um concursado que trabalha para outra pessoa, de qualquer forma, enfim, você tem que se dedicar. Não tem outra fórmula, não tem outro nada. Dedicação. É se dedicar, é fazer o que tem que ser feito e acreditar que vai dar certo, velho. A gente acaba procrastinando muito, né? A gente acaba deixando para depois, empurrando para a barriga. Uma coisa que eu vi que também me ajudou muito foi de um livro que é Seja Foda, que é Comece Engolindo um Sapo por Dia. Ele diz pra gente pegar a pior coisa que a gente tem pra fazer hoje e começar por ela. Porque depois que você faz aquela coisa mais difícil do seu dia, o resto é mais tranquilo. Então, assim, eu deixava pra fazer as coisas mais difíceis no final do dia. Aí, quando chegava no final do dia, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Então, hoje eu chego na empresa e digo, qual é a coisa mais difícil que eu tenho pra fazer? É essa, então eu vou começar por ela. Depois que eu faço ela, o dia flui muito mais rápido. Entendeu? Eu consigo resolver muitos outros afazeres, começando pelo mais difícil. Gostei dessa estratégia. Vou adotar. Faça o teste, vai dar bom. Vou adotar, vou ler mais alguns livros aí. Ajuda muito, Lari. De empresa, porque realmente é muito difícil. Tem um livro muito bom para te indicar, chama-se O Manual do CEO. É do zero ao avançado, do básico ao avançado, de como você gerenciar a sua empresa, seja ela de qualquer segmento. Ele dá um passo a passo. Eu praticamente relembrei todo o meu curso de administração em um livro que eu li. Deixa eu te contar um segredo. Diz aí. Não me orgulho disso, mas eu confesso que eu tenho um pouco um pré-julgamento desses livros de empresário, de empresa aqui, porque eu fico achando que ele vai querer me dar uma fórmula que não existe, velho. Mas eles não dão uma fórmula, eles dizem o caminho que a gente tem que seguir e a gente que tem que colocar em prática para aquela situação da gente. Não existe fórmula para o sucesso, senão todo mundo fazia. Pois é, por isso que eu não gosto de ler, porque eu fico achando que é isso, mas não é isso. Não, de jeito nenhum. Esse manual do CEO, ele ensina como você vai gerenciar seus funcionários, qual é a forma de abordar, quais são os processos que você tem que ter dentro da sua empresa para que ela rode com qualidade, erros que a gente comete quando a gente não tem um direcionamento de quanto tempo a gente deve investir em cada setor. Então são dicas que a gente pode pegar no livro e transformar para a realidade da gente, entendeu? Não existe faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Não tem isso. E esse livro assim, ele é muito bom, esse manual do CEO, muito bom mesmo. Ele é da parte de finanças até a parte de RH, ele faz um resumão assim de todos os setores que você precisa ter e saber na sua empresa. Entendeu? Entendi. Acho que eu vou dar uma chance. Eu vou te mandar depois para você dar uma olhada. Manda, vou dar uma olhada. E aí, estamos chegando no próximo ao fim do nosso podcast. E eu queria saber, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria que você me contasse. Planos futuros para a empresa, o que é que você planeja, qual a expectativa, enfim, me conta aí. Então, como eu mencionei, né, a meta da gente desse ano lá da empresa já foi traçada, ter uma equipe de vendas, certo? Com pelo menos 2 vendedores em cada estado do Nordeste. Sim, essa é a meta, né? Essa é a meta da gente para esse ano 2022, porque a Rótula é uma empresa nova, a gente só tem 5 anos, então assim, a gente está crescendo e está se adaptando a esse crescimento que a gente está tendo. Então, assim, a gente já tem um padrão lá, a meta da gente é ter 2 vendedores, pelo menos 2 representantes em cada estado e botar o nosso e-commerce, como eu falei para você, a gente já fechou com a empresa agora, ela começa dia 1 de fevereiro com a gente, uma empresa digital onde ela vai criar o nosso e-commerce, porque como a gente trabalha com personalizado, não é fácil ter um e-commerce de itens personalizados, porque o e-commerce, o bom é que a pessoa entra e compra e não tenha contato. Como a gente personaliza, a pessoa tem que ter esse contato. Então, assim, a gente está ajustando, chegando no meio termo, certo? De site e e-commerce aí pra gente, para que a gente possa atender também pessoa física. Entendi. A meta da empresa é essa e... Uma meta pessoal. Metas pessoais. Graças a Deus eu cheguei num nível assim que eu estou muito satisfeito com minha vida pessoal, sabe? Eu acho que se eu conseguir manter o que eu tenho feito nesses últimos meses, eu tenho muito para desenvolver. A minha meta desse ano é conseguir
me manter disciplinado o ano inteiro, porque a evolução ela tá vindo, eu tô tendo um crescimento e a minha meta é se manter nesse crescimento, entendeu? É continuar com treino, continuar com dieta, continuar focado na empresa, né? Continuar focado na igreja também, porque se não tiver Deus em primeiro lugar, as coisas não fluem, pelo menos na minha opinião. Entendeu, Lara? Então a minha meta para esse 2022 é esse, que seja um ano que não venha outra onda aí de pandemia, pelo amor de Deus. E focar nisso, focar em se desenvolver. Entendi. Que bom, foi muito bom lhe receber aqui. Eu que agradeço. Como é o responsável por essas belezas que estamos usando aqui no Laricast. Se vocês quiserem seguir, gente, rótulo, _ impressões no Instagram, tá? Tem todos os nossos trabalhos lá. Exato. Galera, se vocês quiserem, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, viu? Ótima qualidade as peças. Obrigado, Lari, pelo obrigada, convite. Foi maravilhoso esse bate-papo aí da gente. Sucesso nessa sua caminhada aí, nesse seu projeto, que está sendo top de verdade. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.